Guerra de Imagens. A Guerra do Paraguai foi o mais grave dos conflitos armados ocorridos na América do Sul. Envolveu 4 países da região: o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, e durou mais de 5 anos. Os alunos brasileiros das décadas de 1980 e 1990 aprenderam na escola e nos livros escolares que a principal responsável pela Guerra do Paraguai tinha sido a Inglaterra. Segundo essa versão, defendida pelo jornalista Júlio José Chiavenato, no seu livro Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, o presidente paraguaio Solano Lopes vinha conseguindo desenvolver o Paraguai, transformando-o em um país autônomo, independente. Isto incomodou a Inglaterra, que via no Paraguai de Solano Lopes uma ameaça aos seus interesses na América do Sul. Por isso, jogou o Brasil e a Argentina contra o Paraguai, a fim de que o destruíssem. O passado, como se sabe, não muda, mas o conhecimento sobre o passado está em permanente transformação. No ano de 2002, um livro do historiador Francisco Doratiotto, chamado Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai, revolucionou o nosso conhecimento sobre a Guerra do Paraguai. Com base nos conhecimentos históricos apresentados, Doratiotto conseguiu mostrar que a Guerra do Paraguai foi provocada pelos próprios sul-americanos, que lutavam entre si pelo controle dos rios, das terras e, sobretudo, do poder na América do Sul. Na época, os estados nacionais da região estavam em processo de formação. O governo de Solano Lopes era uma ditadura. A oposição no Paraguai estava em cemitérios ou exilada na Argentina. O Paraguai não era um país em desenvolvimento e o Estado era dono de quase 90% do território nacional. Enquanto a Guerra do Paraguai se desenrolava nos campos de batalha, a imprensa brasileira travava uma guerra contra a imprensa do Paraguai, uma guerra de imagens, uma luta de representações. A imprensa brasileira e a paraguaia produziam charges visando ironizar e enfraquecer o adversário e colocar a opinião pública de seu país contra ele. Vejamos alguns exemplos. Solano Lopes é retratado em trajes militares, pisando em uma pilha enorme de crânios e rodeado de esqueletos. Ele tem uma espada na mão direita e uma cabeça sangrando na mão esquerda. A imagem evoca o fato de Lopes executar os responsáveis pelas derrotas sofridas pelas suas forças. Note que a cabeça lembra a de um nativo do Paraguai. A imagem ridiculariza 3 lideranças brasileiras da época. Da direita para a esquerda, o Marechal Polidoro, o imperador, que nos periódicos paraguaios era chamado de El Macacón, e o Visconde de Tamandaré. Os 3 são mostrados como macacos, referência racista ao grande número de negros nas tropas brasileiras. Por meio da comparação dessas duas charges, podemos perceber a forma como a mídia dos 2 países buscava, por meio de imagens grotescas, ridicularizar e desgastar o seu oponente. A guerra, como se sabe, foi vencida pelos aliados, Brasil, Argentina e Uruguai, e teve um impacto diferente para cada um dos países envolvidos. Para o Paraguai, a guerra foi um desastre. Segundo o historiador Ricardo Salles, a guerra matou 95% da população masculina do país. Além das mortes em combate, muitos civis e militares morreram por causa de epidemias como a cólera, das más condições de higiene e de habitação e da fome. O Paraguai perdeu 140 mil quilômetros quadrados de seu território, parte para o Brasil e parte para a Argentina. Economicamente saiu fragilizado, o que teve implicações que se estendem até os dias atuais. O Brasil incorporou territórios, garantiu a ligação fluvial com o sul de Mato Grosso e conservou a liderança na região. Mas tudo isso a um custo muito alto. Os dados oficiais falam em 23.917 mortos em combate, mas há estudos que estimam em 100 mil entre civis e militares. Os gastos com a guerra foram altos e ocorreu uma aceleração da dívida externa brasileira por causa dos empréstimos contraídos com os banqueiros ingleses. A Argentina, que possuía na época 1,5 milhão de habitantes, perdeu 18 mil soldados no conflito. Já o Uruguai foi o país que menos teve perdas.